Sentem-se confortavelmente, relaxem, tranquilizem a mente. Amigo e Mestre Jesus, amigos espirituais responsáveis por essa atividade, que a paz, o amor e a harmonia do Mestre Jesus invada o nosso ser. Que a espiritualidade maior nos deixe disponíveis para as reflexões dessa tarde, que o nosso palestrante tão carinhosamente nos brindará. Que a espiritualidade maior intua o nosso palestrante Sócrates nesta tarde. Que o amor do Mestre Jesus, que sua paz nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Hoje, o nosso palestrante, querido amigo Sócrates Catsivales, vai nos trazer o tema Corpo e Mente. Com vocês, Sócrates. Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Bom, vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que tem a ver muito com o que foi dito hoje aqui, né, lido nesse livrinho do Lorival Lopes, né? Qual o nome do livro? Paz Todo Dia, Paz Todo Dia. E ele fala sobre uma coisa importante, que é a qualidade de vida, né? Óbvio que a nossa mente, o nosso corpo, está diretamente relacionado com a nossa qualidade de vida. Porque a gente precisa aproveitar essa encarnação aqui com todo o nosso potencial, né? E tendo a mente sã e o corpo são, podemos levar esse projeto, que é a nossa vida aqui na Terra, nesse espaço de tempo, levar ele de uma maneira proveitosa. E nós entendemos que o corpo, ele está à mercê da mente, né? Assim como a matéria, ela está a serviço do espírito. Embora às vezes a gente pense que é o contrário, né? A gente pensa que o espírito é que deve atender aos desejos materiais, né? A nossa essência é que deve estar preocupada com as nossas necessidades materiais. Mas não é. É ao contrário, né? O espírito, ele é um veículo, aliás, o corpo, ele é um veículo, né? A matéria é um veículo para que o espírito possa se aprimorar, né? Desde o início, desde quando nós reencarnamos. Quando nós reencarnamos, por exemplo, nós carregamos uma carga hereditária espiritual. Antes da gente fazer o contato inicial com a nossa carga genética, digamos assim. Porque quando nós vamos reencarnar, o perispírito, ele vai se condensar, né? O que é o perispírito? É o corpo que o espírito utiliza quando está desencarnado, né? E também é o corpo que nós utilizamos aqui, só que quando estamos encarnados, esse corpo perispiritual, ele meio que se mistura ao nosso corpo físico, né? Mas assim, quando nós vamos reencarnar,
o perispírito, que é esse corpo espiritual, ele vai ser reduzido para poder entrar em alinhamento com o embrião. Mas esse perispírito, ele traz as necessidades da reencarnação daquele sujeito. Então, nós chamamos isso no espiritismo, né, de um modelo biológico. O perispírito, ele serve também como um modelo biológico para que a gente possa atuar aqui no plano físico. Ou seja, tem a ver com as características nossas do espírito que vai impregnar aquele embrião. E é por isso que, às vezes, nós nascemos, por exemplo, com marca de nascença, porque o perispírito estava ali já com alguma marca, alguma cicatriz, provavelmente proveniente de outras vidas, e que ele não resolveu se curar, o espírito. Porque se a gente conseguisse se curar no plano espiritual, não teríamos mais cicatrizes. Pode vir ali também uma necessidade em termos de dificuldade física, uma deficiência. Então, é naquele momento ali que o perispírito vai influenciar aquele embrião para que ele possa ter as características necessárias para o aprendizado do espírito. Claro, talvez a altura, a cor dos olhos, cor da pele, isso aí esteja muito mais relacionado ao DNA, né? A herança genética mesmo, do que uma herança espiritual. Mas, de imediato, né, só para a gente ter ideia, no nosso nascimento, nós já carregamos um compromisso espiritual passado. Tá? Ou seja, é o nosso perispírito que está a influenciar o nosso corpo físico. E quem influencia o nosso perispírito é a nossa mente. Né? A mente seria para o espírito, assim como o cérebro é para o corpo biológico. Né? Então, a mente influencia o perispírito, ou seja, a nossa essência espiritual influencia esse corpo perispiritual que vai influenciar o corpo físico. Né? Mas isso não acontece só no momento do nascimento. Eu digo que no momento do nascimento é algo importante, mas vai acontecer isso o tempo todo. O tempo todo nós estamos a construir ou a reconstruir esse aparelho que nós utilizamos no contato com a carne. A grande maioria das doenças nossas, e eu já disse isso aqui algumas vezes, estão relacionados com os nossos problemas de pensamento, de emoções e de sentimentos. Então, onde fica pensamentos, emoções e sentimentos? Fica na nossa mente, o cérebro do espírito. Na medida que a gente consegue administrar melhor nossas emoções, nos conhecermos melhor, entendermos melhor nossos sentimentos e também controlarmos melhor nossos pensamentos, nós conseguimos uma melhor qualidade de vida, porque a nossa mente vai afetar positivamente o nosso corpo. E não só o nosso corpo, a nossa vida de uma maneira geral. Mas, como o tema de hoje é mente e corpo, para que a gente possa entender. Né? Ou seja, a nossa mente, eu como espírito, eu tenho a capacidade de modelar, de influenciar, energizar, para o bem ou para o mal, o nosso corpo físico. Sócrates, mas então é fácil, porque basta eu querer-me saudável e pronto, é o que todo mundo deseja, né? Saúde para todos nós. Por que eu me vejo às vezes então doente? Porque às vezes me vejo com problema de saúde. É porque a gente às vezes não sabe exatamente como utilizar o nosso pensamento. E também muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida não estão claramente mostradas para a gente. Porque nós atuamos no plano físico
com uma pequena parte da nossa mente, né? É aquela parte que a gente consegue resolver o nosso dia a dia, onde o ego é o administrador dela, né? Então nós atuamos no nosso mundo aqui carnal, material, objetivo, através de uma pequena parte da nossa mente. É como se fosse um iceberg, a nossa mente se comparando a um iceberg. A nosso lado objetivo, que nós chamamos de consciência, né, seria uma pequena parte, aquela parte que fica visível, né, para as pessoas que estão acima do nível do mar. E eu não sei se vocês já viram em fotos, documentários ou presencialmente, né, o iceberg, a maior parte dele, que é aquela montanha de gelo, né, que normalmente nos oceanos gelados da Antártida, né, aquele pedaço de gelo, a grande parte dele está submersa. Assim como a nossa mente, né, a essência da nossa mente, a maior parte dela está submerso no que nós chamamos, né, o que a psicologia moderna costuma chamar de inconsciente. Então, muita coisa que acontece na nossa vida tem resposta no nosso inconsciente. Daí que é importante sempre a dica, né? Fica a dica, como diz, a gente se conhecer melhor. Porque quando a gente passa por um processo de autoconhecimento, na verdade nós estamos buscando dar um mergulho na nossa vida plena, na nossa essência, e tentar entender aquilo que pode estar nos fazendo mal, que pode estar nos levando para um caminho de desequilíbrio, de desarmonia da mente e com consequência do corpo. Por isso que muitas pessoas, e eu recomendo a quase todas, né, que estejam passando por problemas físicos, eles também têm um acompanhamento psíquico, psicológico, além do espiritual, né? Porque às vezes é a nossa mente, que a gente não tem consciência, que está gritando para a gente, afetando o nosso corpo físico e daí podendo causar alguma doença. Há, claro, maneiras da gente minimizar e de evitar isso, né? Como uma espécie de profilaxia, né? Como se a gente fosse lavar as mãos antes de almoçar, né? Antes de jantar. A gente pode, através de exercícios mentais, ter uma mente mais equilibrada, né? E às vezes mesmo sem conhecer muito aspectos mais profundos do nosso ser. É por isso que praticamente todas as religiões pedem para a gente reservar um tempo do nosso dia a dia para a oração, né? Quando nós entramos no estado alterado de consciência, que a oração nos remete, nós estamos entrando em contato com o nosso ser mais profundo, com aquela parte da mente que fica, digamos, submersa. Mas nós entramos em contato através da oração. Claro, a oração bem feita, num quarto reservado, né, ou numa sala, ou num centro, num lugar desse tipo, que permite a gente entrar em contato com o divino, né? E aí, quando nós buscamos esse contato, o nosso ponto de contato com o divino não é essa parte superficial da nossa mente, mas sim a nossa essência. E aí nós conseguimos um equilíbrio entre a nossa essência e a nossa parte superficial. É por isso que então as religiões falam para a gente. É claro que há também às vezes questões religiosas envolvidas nisso, né, para que a gente possa agradecer a Deus. Mas o bem que faz ao nosso psiquismo, à nossa mente, é extraordinário. A meditação, por exemplo, né, que foi colocado aqui também nesse livro, para a gente, ele diz assim, ó, limpe a sua mente, né? A meditação, no sentido da gente buscar limpar a mente, também é algo importante, né? Vai trazer equilíbrio, vai trazer uma administração melhor dos nossos problemas, das nossas questões. E assim, a ciência cada vez mais tem se debruçado sobre estudos relacionados
a questões do nosso psiquismo e a doenças, né? Sabemos que problemas emocionais, por exemplo, podem causar doenças psicossomáticas, né? Que nada mais é do que afetar através da nossa mente o nosso perispírito, e com isso nós afetamos o corpo físico. Mas da mesma maneira que nós afetamos negativamente, nós podemos afetar positivamente o nosso corpo físico. Nós podemos, por exemplo, estabelecer rotinas em casa de uma espécie que nós chamamos de autopasse, né? Que é uma autoenergização. Eu faço isso de vez em quando. Podemos entrar, por exemplo, nesse estado de oração que nós costumamos fazer antes de dormir, e imaginar o nosso corpo, todo ele em volta de uma luz. Podemos, por exemplo, imaginar pontos importantes de energização desse nosso corpo, que nós chamamos de chakras ou centros de força. Existem inúmeros centros de força no nosso corpo perispiritual, e eles afetam o nosso corpo físico. Agora, os estudiosos disso dizem que existem 7 importantes pontos de força, ou chakras, né? Um que começa no topo da nossa cabeça, chamado de coronário, e até aquele que vai no final da nossa coluna vertebral. Alguns chamam de base, né? Mas o nome não importa muito, a não ser para os estudiosos. O que importa é que existem, por exemplo, 7 pontos de energização no nosso corpo, e que nós podemos usar isso para o nosso benefício. Basta nós imaginarmos da ponta da cabeça até a ponta da nossa coluna vertebral 7 bolas de luzes diferentes, né? E buscarmos energizar ela. O que seria energizar? Seria colocar a vontade, o desejo do fundo do coração de que aqueles pontos de energia possam ser equilibrados e possam estar limpos. Eles possam estar desbloqueados. Imaginando esses 7 pontos, podemos distribuir uniformemente essas 7 bolas, né, de luz verticalmente da nossa coluna, do início da coluna vertebral até o topo da cabeça. Mas aonde fica exatamente o chakra esplênico, o coronário? Não, isso deixa para os especialistas. Vocês, aqui no centro, quando tomam passe, existe uma equipe de especialistas que sabe exatamente onde ficam cada ponto. Mas, num efeito de profilaxia, numa ideia de profilaxia, nós podemos nos autoenergizar todos os dias. E isso vai fazer um bem danado para o nosso corpo perispiritual e, consequentemente, para o nosso corpo físico. Porque nós é que mandamos na matéria, digamos assim, e não a matéria que manda em nós. É óbvio que a gente pode pensar também que nós estamos num plano rígido, né? Que é o plano material. E nós somos submetidos a questões da biologia, né? As questões da química orgânica. Ou seja, o tempo, né, que nós permanecemos no nosso planeta está realmente muito relacionado com a nossa saúde, né? Ou seja, depois de uma certa idade, é possível que nós vamos ter problema de saúde com mais facilidade. Mas isso não significa que a gente não pode ter uma boa qualidade de vida, né? A máxima saúde pelo máximo tempo e pelo máximo proveito aqui no nosso planeta. É óbvio que também resolver as nossas questões conflituosas nos leva a ter uma vida mais saudável. Se nós sentimos mágoa, ressentimento, ódio e rancor, isso nos faz mal. Porque é como se a gente estivesse desvirtuando aqueles processos energéticos dentro de nós. E sem a gente querer, fazendo mal ao nosso perispírito e ao nosso corpo físico. Então, se nós vivemos uma vida assim magoado, a gente pode tentar
desmagoar a vida. Né? Qual é a receita cristã para isso? Né? Alguém tem ideia da receita cristã para isso? A receita cristã para desmagoar a vida é o perdão. Quando a gente perdoa pessoas, situações, Deus, a vida e a nós mesmos, nós vamos tendo uma vida menos desgostosa. Né? Então, quando Jesus diz a Pedro que ele deve perdoar 70 vezes 7, ele não está apenas querendo dar uma lição de moral à humanidade, mas ele está dando uma dica muito boa para a gente viver uma vida mais plena e mais saudável. Porque quando a gente perdoa, a gente deixa de carregar espécies de venenos que nós mesmos nos aplicamos. E nos libertamos daquilo ali. O perdão, então, não é um instrumento para beneficiar o próximo. A gente pode até pensar dessa maneira, é bonito pensar dessa maneira. Mas o perdão é um instrumento para o nosso próprio benefício. Porque quem se liberta de problemas psíquicos e, no futuro, de problemas físicos, é aquele que perdoa. Aquele que perdoa a outro, que perdoa a vida, porque às vezes a gente culpa a vida também, né? Ah, mas com fulano dá tudo certo, agora comigo dá tudo errado. Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu. Às vezes pensamos assim, né? Então, Deus não esquece ninguém, né? Deus criou uma lei extraordinária, que é a lei divina, e que nós devemos aprender a utilizar essa lei divina para benefício dos outros e para o nosso próprio benefício, para crescermos do ponto de vista espiritual. Então, é necessário que a gente aprenda a perdoar a vida, a perdoar aos outros e a perdoar a nós mesmos. Né? O que leva à falta do auto-perdão? A culpa, né? A culpa é a falta do auto-perdão. Algo que nós mesmos infligimos às vezes, mas muitas vezes a sociedade, religiões antigas, né? Criações estranhas, educadores mal resolvidos, podem colocar a culpa em cima de nós. Né? Não é dizer, não, fulano é culpado. Não, não é isso não. Mas nós nos sentirmos culpados por determinadas situações e nós não conseguimos nos perdoar. E isso faz um mal danado também para o nosso corpo perispiritual e para o nosso corpo físico. Mas Sócrates, eu fiz isso, eu cometi aquele ato, como eu vou fingir que aquilo não aconteceu? Não é fingir. Né? Porque assim, o primeiro passo para o perdão, seja o outro, seja nós mesmos, é tentar entender. Tentar entender aquela situação. Tentar entender que nós somos espíritos falíveis ainda. Estamos num processo de autoiluminação, mas ainda estamos muito mais no início da caminhada do que no final. Né? Então é natural que vamos cometer erros, equívocos. E estamos aqui justamente para aprender com aqueles erros. Porque quando nós nos sentimos culpados demais, a gente não dá a possibilidade de aprender com o erro. Né? E aprender com o erro é também a oportunidade de crescimento. Então, quando eu me entendo a minha situação, entendo a situação do outro, eu dou um passo inicial para o auto-perdão ou para perdoar alguém. Eu estou começando a entender as coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu me predispus a entender. E quando eu me coloco nessa predisposição do aprendizado, eu começo a ter uma atitude diferente. Eu sei que eu posso ter errado, mas eu sei que eu posso me melhorar. E às vezes a gente nem errou. Né? Às vezes
a gente sente uma culpa por não ter errado, né? Por não ter feito nada. Mas a sociedade, as religiões antigas, né, acabam nos colocando esse peso a mais, né? Então, é necessário nos livrarmos de culpas, ressentimentos e mágoas para que a gente possa viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Porque essas coisas ficam atormentando a nossa mente. E antes de dormir, as pessoas pensam nesses problemas, né? E pensam nas coisas, e aquilo ali, mesmo que às vezes aquilo ali não esteja mais no nível da consciência, se não foi bem resolvido, ele cai para o inconsciente, né? Mas isso não significa que não está lhe perturbando de alguma maneira, ou que não pode vir a perturbar no futuro. A necessidade, então, da gente resolver as coisas, os nossos conflitos, os conflitos internos nossos e os conflitos com os outros, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e o nosso pensamento não influenciar de maneira negativa a nossa vida. Podemos ter momentos, e vamos ter ainda, provavelmente, momentos difíceis na nossa vida. Desafios, porque nós estamos aqui para aprender coisas, não para sofrer, né? Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para nos educarmos. Como a natureza humana ainda é muito de empurrar para debaixo do tapete, ou empurrar com a barriga, deixar para depois, protelar alguns aprendizados, a vida vai nos apresentando, de vez em quando, aquela prova, aquele ensinamento que a gente deveria ter aprendido, né? E se a gente se debate com aquele sofrimento, com aquele problema, e não traz para si a responsabilidade, ou seja, não busca aprender com o erro, ou aprender com aquilo que não seja erro, mas com aquela dificuldade, né, a gente pode, depois, no futuro, aquele mesmo evento se repetir. Então, aprender com o erro, ter uma postura desse tipo, um auto-perdão, é uma maneira da gente ser proativo em relação à nossa vida, né? A nossa vida espiritual, onde o papel da mente é o papel mais importante, né? Eu sei que é difícil, às vezes, nós imaginarmos o quanto a nossa mente pode afetar o nosso corpo físico. Mas é isso que acontece, né? Uma mente saudável vai provavelmente gerar um corpo saudável, ou mais saudável durante mais tempo, né? Para que a gente possa se expressar melhor e utilizar mais essa reencarnação para o nosso aproveitamento espiritual. Porque tudo na vida, ele tem um propósito espiritual. As reflexões espirituais não devem ser feitas apenas quando a gente está no centro espírita. Tudo na vida é um propósito espiritual. O nosso trabalho tem um propósito, a nossa família tem um propósito, o vizinho chato que faz barulho no sábado de manhã tem um propósito, né? O nosso chefe, né, que chato também, enfim, os nossos desafios pessoais e relacionamento, eles têm algum propósito na nossa vida, né? Um propósito espiritual. É o crescimento do espírito. Como eu disse antes, a matéria, ela está a serviço do espírito, e não o espírito a serviço da matéria. É importante termos esse tipo de entendimento, né? E quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, a nossa mente pode ajudar muito a mudança dessa realidade. Porque embora estejamos encarnados no plano físico, nós conseguimos plasmar também aquilo que nós queremos. No plano espiritual, nós vamos construir objetos, imóveis, realidades, através da nossa mente.
nós vamos plasmar isso tudo. Quem é que viu aquele filme tirado do livro de Chico Xavier, famoso? Nosso Lar. Quem é que viu Nosso Lar? Quase todo mundo, né? Quem não viu, está perdendo uma parte da reencarnação. Ou quem não leu o livro. Né? Aquilo tudo que está ali foi plasmado pelos espíritos. Né? Claro, talvez não pelos espíritos do nível de André Luiz, né? Que já conseguia plasmar já algumas coisas, a gente vê depois o desenvolvimento dele nas outras obras. Mas aquilo tudo ali é plasmado. Né? E nós temos a capacidade de fazer isso, mesmo estando fisicamente encarnados. Claro, nós vamos plasmar na parte espiritual da nossa vida. Né? Ou seja, quando nós pensamos em alguma coisa e pensamos muito naquilo, nós estamos plasmando ao redor da nossa mente aquilo que nós estamos pensando muito. Né? Ernesto Bozano conta num livro Pensamento e Vontade que nós criamos objetos, às vezes mesmo inconsciente, daquilo que nós pensamos o tempo todo. Né? E alguns médiuns que conseguem enxergar, eles mostram isso. Olha, tem pessoas que criam formas de pensamento, é chamado assim no livro de Bozano, daquilo que pensa muito, um assunto que pensa demais. Então o sujeito que só pensa no jogo do Bahia, daqui a pouco está em volta dele, criando os jogadores do Bahia, gol e tal, como se fossem uns bonequinhos através dele. Mas nós podemos usar a nossa mente para coisas mais importantes. Podemos, por exemplo, mentalizar o nosso corpo físico mesmo, o nosso corpo saudável, né? Da maneira que a gente gostaria, que ele fosse um corpo pleno. Claro, não vai ser de imediato, mas se nós fizermos isso o tempo todo, o que estamos a fazer? Estamos plasmando, modificando, influenciando o nosso perispírito, e ele vai influenciar o nosso corpo físico. Fazemos isso o tempo todo nas sessões de passe. Né? Então, um centro espírita, como aqui o La Harmonia, faz isso para a gente. Né? As pessoas chegam com problemas perispirituais, e esses problemas perispirituais são tratados fluidicamente, energeticamente, pela equipe de passistas, aliados com os espíritos. Nós podemos fazer isso ao nosso próprio corpo. Né? Mas será que... se a gente pensa, será que... a gente perde um componente importante nisso aí, que é a fé, né? Se a gente não tiver fé que isso é possível, as coisas podem não acontecer, né? Então, imaginar, e eu sei que é de praxe na reunião aqui, mostrar coisas do tipo visualização de cura, né? Ou seja, você entender o seu corpo curado, entender o seu corpo energizado. Isso é algo palpável, né, do ponto de vista do perispírito. Eu não sei se vocês já viram reportagem sobre cura, né, cura espiritual. Eu já vi algumas reportagens sobre isso, não vou me ater a um médium ou outro, tá? Mas assim, eu já vi algumas reportagens do repórter perguntando ao médium, né? Às vezes ao médium até mesmo ainda mediunizado, né? Então perguntando ao espírito, mas por que você usa esse sangue, enfia uma faca, faz essas coisas aqui? Aí o espírito diz, olha, isso não precisaria se as pessoas tivessem fé, né? Eu faço isso para que as pessoas acreditem, né? E Jesus falava muito isso, né, sobre quando ele ia curar alguém. O que Jesus dizia para aquela pessoa? Olha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Então, o componente talvez mais importante para uma autocura, e eu estou falando autocura orgânica, é a nossa fé.
Já coordenei grupos de passe, grupos de reuniões mediúnicas e tal. E às vezes eu via assim, o pessoal chegar assim para tomar passe, né? Aí aquela pessoa fica assim, né? Um olho fechado e outro aberto, assim, né? Meio, não. Deixa eu ver se vem o passista que eu gosto, né? Porque aquele passista é que é o bom, né? Aí fica olhando assim, aí quando não vem, pronto, né? Já faz uma cara meio feia e tal, pesada, ou seja, tá mais preocupado, né? Com quem é que vai dar o passe, a pessoa e tal, do que com o seu processo de cura. E aí depois, não gostei muito daquele centro, não, porque eu não posso escolher o passista, eu não posso escolher a pessoa. É claro que existem médiuns passistas, né? Existem pessoas que têm uma mediunidade de cura, que nós chamamos assim, né? Mais forte do que outras. Mas a predisposição da pessoa em buscar a sua cura é o mais importante. Porque, na verdade, a cura está pedindo, né? A doença está, na verdade, pedindo atenção para algo seu. Quando nós estamos doentes e não seja algo assim, de um desgaste muito grande na matéria, né? A pessoa fumou 500 anos e agora, não, isso é um karma meu, estou com doença no pulmão, fumou 500 anos, é o karma, né? Não. Então, às vezes, nós mesmo nos automutilamos, né? Mas assim, quando não é algo disso, né? Às vezes a doença está querendo chamar a atenção para você, né? E é isso às vezes que acontece. Ou seja, a sua essência está chamando a atenção para a sua consciência, né? Como se estivesse batendo, ei, perceba que tem algo importante aqui embaixo que você não está dando atenção. Algo importante, profundamente importante aqui dentro e que merece atenção. Então, quando nós começamos a resignar-se e acreditar na força do Espírito, nós começamos também a dar atenção àquilo ali dentro, né? Óbvio, se a gente tem um centro espírita como esse aqui, maravilha, vamos fazer as duas coisas juntos. E também vamos continuar procurando o nosso médico, a ciência, né? A saúde nossa, a medicina, porque isso também é obra de Deus, né? A medicina também é obra. A medicina é importante para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento espiritual de todos nós, porque nós estamos aprendendo as coisas da matéria e tentando resolvê-las, né? Então, mente, corpo espiritual e corpo físico, eles devem estar em equilíbrio, né? Devem estar em equilíbrio para que a gente tenha cada vez mais uma plenitude na nossa vida, para que a gente possa aproveitar essa encarnação da melhor maneira possível, né? Para que a gente possa ser cada vez mais feliz, e é o que eu desejo a todos vocês. Um final de semana de paz, harmonia, e fiquem com Deus.